Bem, eu vou considerar que aquela oração já foi oração já pela mensagem, tá bom? Vamos na pegada agora. 1 Samuel capítulo 7, verso 2 em diante, a palavra de Deus diz assim, todos acharam aí em casa? Verso 2 em diante diz assim: sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele somente, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, portanto, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, portanto, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia, com um grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e pôs em Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel, de ano em ano. Fazia uma volta passando por Betel, Gilgal e Mispa. E julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, e onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. É aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Ainda que de maneira econômica, eu espero falar para vocês: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Na verdade, a palavra Ebenezer, todos nós sabemos que ela significa pedra de auxílio. É um evento vitorioso que nós acabamos de ver, é o terceiro evento vitorioso, é a terceira guerra, na verdade, né? Um dos eventos vitoriosos a que eles passaram. E Mispa, onde eles estavam reunidos, era aproximadamente 8 quilômetros de Jerusalém. Uma pedra da qual ele levanta servia como um memorial, algo para jamais ser esquecido. Na verdade, todos nós levantamos determinados memoriais, coisas das quais nós gostamos de nos lembrar e que são importantes para nos lembrarmos. Os irmãos devem ter percebido, é a primeira vez que eu uso esse anel aqui. Esse anel foi um memorial que eu coloquei para mim, recebi de presente, quando eu disse que eu ia só usar quando eu terminasse o mestrado em teologia. Quando eu terminei, a gente estava até lembrando, né, quase 20 anos atrás, uns 18 anos atrás, mais ou menos, eu não tinha dinheiro para ir na minha formatura, não fui na minha formatura, então já que eu não tinha dinheiro, eu ganhei esse presente.
um presente. Ralei, acho que durante 5 anos para poder terminar o mestrado lá em teologia. E aqui tem um símbolo que significa espírito de conhecimento e temor do Senhor. É um memorial para eu jamais me esquecer que deve ter temor de Deus, mas isso não é impeditivo para continuar aprendendo e aprendendo diante de Deus. É a primeira vez porque eu não tive a oportunidade de explicar e eu não queria usar sem que eu explicasse isso aos irmãos. Então, a gente levanta memoriais, coisas que marcam profundamente a nossa vida, e essa pedra, Ebenezer, não foi diferente. Já havia em outros momentos outros memoriais. Não só Moisés, mas, por exemplo, Josué levanta uma coluna de pedras para marcar quando Deus abriu o caminho através do Rio Jordão para Israel poder passar. Está lá no início de Josué. Ou ainda no fim da vida de Josué, ele, quando Israel se reúne para renovar a sua aliança em Siquém, ele também levanta uma pedra como testemunho. Olha só que interessante, lá em Josué, capítulo 24. Na verdade, as pedras aqui, o significado é que elas sejam permanentes. Porque os memoriais são para serem testemunhos permanentes, dos quais a geração que passou não deve se esquecer, mas a geração que virá, outras gerações também devem se lembrar. Essa pedra de auxílio, que era, na verdade, um testemunho permanente, é aquilo que Josué fez quando ele levanta aquela pedra e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, na verdade, esse memorial eterno e permanente, ele tem um significado de lembrar a nós, por exemplo, a necessidade de maior coerência na vida religiosa. Se a gente se lembrar, nós estamos aqui num terceiro evento, a terceira batalha da qual eles tiveram vitória, mas as 2 batalhas anteriores, as coisas foram diferentes. Está lá em 1 Samuel capítulo 4, a primeira batalha, onde sem a Arca da Aliança eles perderam. A Arca da Aliança era o sinônimo da presença de Deus com eles, e eles perderam e morreram naquele momento 4.000 homens. Depois disso, na segunda batalha, está lá ainda em 1 Samuel capítulo 4, o que eles fizeram? Por que nós perdemos a batalha? Nós estamos sem a Arca da Aliança, manda vir a Arca da Aliança para nós. E eles se enganaram com Deus, como tem muita gente que se engana, achando que elementos sagrados podem trazer uma espécie de bênção, como se fosse um voodoo santo. Os filisteus, ouvindo a voz de júbilo quando a Arca da Aliança estava lá, que grande voz de júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a Arca do Senhor era vinda ao arraial. Pronto, está resolvido o problema, a Arca da Aliança está no meio do povo de Deus. Os filisteus se atemorizaram e disseram: os deuses vieram ao arraial. E disseram mais: ai de nós, que jamais sucedeu isso antes. Ai de nós, os filisteus dizendo: quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? São deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Os filisteus dizendo. Cara, se os filisteus que iam combater o povo de Israel... Quando a Arca da Aliança estava no meio do povo de Israel, aquela alegria enorme, agora a vitória está garantida, os próprios filisteus disseram: esse é o Deus que veio lá da terra do Egito e que livrou eles? Agora nós perdemos. E aí os filisteus investem contra o povo de Israel e têm a segunda vitória. E morreram naquele momento 30.000 homens de pé. De 4.000... agora 30.000 do povo de Israel morreram. Os filisteus ganharam a segunda vez. A diferença agora entre a segunda batalha e a terceira batalha é que na segunda batalha ainda existia os filhos de Eli, Ofni e Finéias, gente que não prestava, não valia o prato que comia, gente que fez desviar o povo de Israel, gente que são chamados de homens de Belial, os filhos do sacerdote, gente que não foi chamada a atenção. Na segunda batalha estavam lá e eles eram uma das razões da derrota do povo de Deus. Só que na terceira batalha, que é a que nós acabamos de ler, Deus já havia matado Ofni e Finéias. Deus tirou o mal pela raiz. Mas
Vem na segunda batalha, Eli não repreendeu seus filhos. Era um camarada ruim no exercício do seu sacerdócio, porque não prestou atenção na sua casa. Só que na terceira batalha, Eli, com 98 anos, quando soube que a Arca da Aliança havia sido levada, caiu da cadeira e, como ele era gordo, quebrou o pescoço e morreu. Na terceira batalha que nós acabamos de ler, Deus havia matado a vida de Eli. Significa dizer que a diferença básica entre a segunda batalha e a terceira batalha é que na segunda batalha a Arca da Aliança estava lá, mas o povo estava permeado de coisas erradas. Eles não haviam tirado, eles achavam que aquele elemento sagrado resolveria o problema e se esqueceram que o elemento mais sagrado que Deus espera são os nossos corações devotados a Ele. Na terceira batalha, não. Eles entenderam e eles devotaram o coração a Deus, que é o que nós acabamos de ler, se é de todo o coração que vocês têm, e é por isso que eles ganharam na terceira batalha. Não é só por causa da presença de Deus, é por causa dos efeitos que a presença de Deus trouxe sobre o coração daqueles que queriam andar diante de Deus. Andar devotados, andar de coração inteiro, andar com o coração íntegro. Por conta disso, certamente eles conseguiram vitória na terceira batalha. Entretanto, a coerência religiosa da qual eu estou dizendo a vida dos irmãos é porque até chegar no capítulo 7, verso 1, quando eles dizem assim: vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Até eu, velho. Consagraram Eleazar para guardar a arca do Senhor. Por quê? Porque onde a arca do Senhor passou, ela matou. Na verdade, havia a primeira derrota de 4.000 que morreram, havia a segunda derrota de 30.000 que morreram, Ofni e Finés que morreram, a arca é tomada, Eli morre aos 98 anos, a mulher de Finéias, a nora de Eli, estava grávida, ficou sabendo daquela circunstância, deu à luz, a pressão foi grande, não aguentou, veio o filho, e ela chama o filho de Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Um dos melhores livros que eu já li, aconselho os irmãos a lerem, que eu já li de todos os livros que eu li no seminário, e é escrito, se não me engano, para alguém de Brasília aqui. Icabode, espetacular o livro. Foi-se a glória do Senhor. Além disso, quando a Arca da Aliança é levada, está lá em 1 Samuel capítulo 5, a partir dali, ele coloca, era comum as pessoas colocarem os elementos sagrados dos povos que ganhavam dentro do ambiente sagrado dos povos vitoriosos. Eles pegaram a Arca da Aliança e colocaram na casa do deus Dagon. Acordaram de manhã, estava cortado pela cabeça do peão, do deus Dagon. Eles estranharam, arrumaram o deus Dagon, no segundo dia foram lá e estava de novo a cabeça cortada do deus Dagon. Nem eles não entraram mais nem os filisteus, que eles perceberam que a Arca da Aliança começou a agir contra eles. Aí o que eles fizeram? Colocaram em Asdod. E aí o que Deus fez? Feriu de tumores tanto Asdod como o seu território. E eles disseram assim: meu amigo, é dura a mão de Deus sobre nós. Tira essa Arca da Aliança e leva para outro lugar. Para onde que eles levaram? Para Gate. Lá em Gate, o que Deus fez? A mão de Deus foi contra aquela cidade, com muito grande terror, feriu os homens daquela cidade, desde o menor até o maior, e lhe nasceram tumores. Você acha que seria uma reprodução em massa do que aconteceu com Udile? Todo mundo agora que era homem. Aí tira essa Arca da Aliança. O que eles fizeram? Tiraram e levaram de Gate para Ecrom. Em Ecrom, os caras fizeram: vocês estão malucos? Os ecromitas disseram assim: vocês trouxeram essa Arca da Aliança para matar todo mundo, a nós, o nosso povo? Não faz isso não. Então, tira essa arca daqui para que não mate nem a nós e a nosso povo. Porque, olha a expressão, havia terror de morte em toda a cidade. Nós não experimentamos nada disso. Terror de morte, porque a mão de Deus foi dura. Os homens que não morriam eram atingidos com tumores naquela cidade. Então, você escolhia ou morte ou ficar entumorado. Tira a Arca da Aliança daqui.
que eles fizeram? Tiraram de Gate e levaram para Bet-Semes. Capítulo 6, levaram a arca, 7 meses ela esteve. Quando ela chega lá em Bet-Semes, o que acontece? Ela começa a ferir aqueles camaradas que estavam em Bet-Semes. Lá no verso 19 diz assim: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Porque olhar, nem tocar, nem olhar, ninguém mandou olhar, agora quantos fizeram? Feriu deles 70 homens. Então, percebe? De todas essas pessoas, 4.000, 30.000, Ofni, Finéias, Eli, a mulher de Finéias, depois a casa de Dagon, Asdod, Gate, Ecrom, Bet-Semes. Por onde a arca da aliança está passando, o estrago está acontecendo. E aí qual foi a reação dos camaradas que recebem a arca da aliança agora? De Bet-Semes? Eles começaram a chorar, porquanto o Senhor fizera grande morticínio entre eles. Deus, onde passou, ele matou. E aí eles disseram assim, disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor? Este Deus santo. Quem subirá desde nós? Então o que eles resolveram fazer diante desse morticínio produzido por Deus? Vamos consagrar alguém para guardar a arca da aliança. Você queria estar nesse lugar? Percebeu a situação? Depois dessa circunstância de onde ela passou, ela matou, diz o verso 1 do capítulo 7. Então os homens vieram de Kiriat Jearim, levaram a arca do Senhor, consagraram Eleazar e dizer: Eleazar, guarda a arca do Senhor, a bomba está contigo, resolve o problema. E qual foi a reclamação de Eleazar? Nenhuma. Qual foi o problema que Eleazar teve com a arca da aliança? Nenhuma. Qual foi o medo que aquele terror causado naquelas cidades e depois em Bet-Semes, onde os 70 homens olharam, começaram a chorar? Não tem ninguém que pode ficar diante da presença? Tem. Se houver coerência diante de Deus, se houver mudança, a única coisa que Deus sempre pediu, está lá no Antigo Testamento. O que é que Deus quer? Deus não se alegra com sacrifícios. Deus quer, primeiro, que as pessoas obedeçam a sua voz. E quando diz ali que Deus mais se alegra em obediência do que no sacrificar, a palavra obediência significa literalmente no hebraico ouvir. Ela foi traduzida para o português de obediência. No auge da lei cerimonial, onde o ápice da prática religiosa era os sacrifícios, ele diz: olha, se vocês me ouvirem, isso traz mais alegria ao meu coração do que o exercício do sacrifício. O problema é que Zacarias diz que o povo se ensurdeceu em seus ouvidos. Todo mundo que teve problema com Deus foi todas as pessoas que fecharam seus corações e seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus queria. Pois aquele que foi consagrado como Eleazar, aquele que não tinha nenhum problema em ouvir como Eleazar, aquele que não tinha nenhum problema em obedecer como Eleazar, veio a arca da aliança de um morticínio que todo mundo tinha medo. E diz a Bíblia que Eleazar guardou a arca do Senhor. Então, quando eu ouço Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, a primeira coisa que me traz à memória é que isso é um memorial que exige de cada um de nós uma coerência de vida. Se nós tivermos, todos nós, coerência de vida com Deus, nós não teremos problemas diante de Deus, porque vós sois meus amigos, diz o próprio Jesus Cristo, se fizerdes o que eu vos mando. Então, se a gente fizer, a gente não tem dificuldade. Agora, se a gente não obedecer, a gente sempre vai ter dificuldade, não tem jeito. Porque numa queda de braço com Deus, eu tenho a impressão que eu sei quem que vai ganhar. Então, a primeira coisa de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, na verdade, um memorial que traz um apelo à coerência na consagração. Segunda coisa é que traz um apelo à celeridade na consagração. Não só coerência na consagração, mas celeridade na consagração. Diz a Bíblia, e é importante que você veja isso aqui, que quanto tempo a arca de Deus ficou entre os filisteus matando para eles entenderem que não dava mais para a arca da aliança ficarem com eles. Capítulo 6, abre aí, um capítulo atrás. Capítulo 6 de 1 Samuel, diz o verso 1, 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Cara, não dá mais para essa arca da aliança ficar com a gente. A gente já entendeu que a gente não aguenta com Deus. Então, pelo menos eles foram coerentes. E o que eles fizeram
Eles pegaram 2 vacas para entender se era Deus mesmo. Isso é só maracutaia, né? Mas para tentar a Deus, pegaram 2 vacas que nunca trabalharam, que nunca tiveram um jugo sobre elas, vacas que recém-criaram. Eu não sei se você já viu uma vaca recém-criada, mas uma vaca recém-criada, ela não deixa os seus bezerros, ela fica do lado deles. Se você chega perto do bezerro, ela vem igual uma onça, mas é uma vaca, mas vem igual uma onça para perto do camarada. Então eles pegaram 2 vacas que nunca trabalharam, que estavam recém-criadas, quer dizer, não estavam aptas àquilo, colocam a Arca da Aliança, colocam os sacrifícios, e se elas forem sozinhas, sem ninguém levar até o povo de Israel, é Deus é quem feriu a gente. Veja, qual é a probabilidade daquela vaca chegar onde era para chegar? Nenhuma, 0. Mas diz aí no capítulo 7, no capítulo 6, verso 12, as vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, e a vaca andava e e os bezerros lá atrás, e seguiam para sempre no mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda, e os filisteus príncipes olhando atrás para ver se eles chegariam, a vaca até lá, e as vacas iam e não olhavam para trás e nem para a direita nem para a esquerda de onde elas tinham que ir, elas chegaram até lá. 7 meses demorou para os filisteus ainda fazerem essa maracutaia, mas eles entenderem que não dava mais para a Arca da Aliança ficar com eles. Eles precisavam fazer alguma coisa. Aí eu pergunto, quanto tempo você acha? Eu fiquei impressionado. Eu comprei 2 livros essa semana de gente top na área, porque eu estava com medo de estar chegando à conclusão errada. Eu fui ler de novo, deixa eu olhar para ver se é isso mesmo, porque eu já tinha lido isso aqui, mas sempre que eu leio eu fico chocado. Se alguém que está distante de Deus demorou 7 meses para entender que precisava tomar uma postura diante de Deus, um povo de Israel limpo, com os olhos abertos, com o coração servindo a Deus, com todas as evidências históricas de que Deus estava com eles, quanto tempo vocês acham que eles precisavam ter para entender tudo aquilo que eles precisavam fazer para andar diante de Deus? Se aqui alguém longe de Deus demorou 7 meses, aqui deveria demorar menos do que 7 meses. Diz aí o capítulo 7, verso 2. Sucedeu que desde aquele dia que consagraram Eleazar, a arca ficou em Kiriat Jearim, e os dias se passaram e chegaram a 20 anos. Eu confesso, irmão, que até agora para mim é um negócio inadmissível. 20 anos que o povo de Israel, que passou aquelas 2 batalhas, que viu que só os elementos sagrados não eram suficientes. Não adianta estar na igreja, não adianta estar no ambiente, como desde o Antigo Testamento já dizia, a paz sobre a terra. As pessoas iam ao Templo de Jerusalém, Templo de Jerusalém, Templo de Jerusalém ao Senhor, porque eles achavam que naquele ambiente sagrado, estando presencialmente, tudo bastava. E Deus queria um coração transformado. Eles demoraram 20 anos para entender que precisavam mudar o coração, irmãos. E depois que eles entenderam que durante 20 anos começaram a chorar, diz o texto aqui, a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Lembra que eu falei para vocês na semana passada do choro? Que eu tenho desconfiança de choro, eu não tenho problema com ele, mas desde que ele veio acompanhado com outras coisas, aí Samuel fala para a casa de Deus, se é de todo o coração que vocês voltam, depois de 20 anos, Samuel também estava desconfiado, porque eu acho que vocês não têm certeza se vocês estão de coração inteiro. Se tem prova, como é que é a prova? Então tira do meio de vocês deuses estranhos. Irmãos, depois daquelas 2 batalhas, os caras mantiveram dentro de casa deuses estranhos. Como diz no Antigo Testamento, ídolos do lar. Eu não me engano com quem vem na igreja, porque o que me interessa é o que está acontecendo na casa, porque eu sei que muitos de nós mantêm ídolos do lar, e que às vezes demoram, são lerdos, são morosos, são, de acordo com o autor dos Hebreus, são notróis, são indolentes, são pessoas que são absolutamente demoradas para tomar uma postura que todos nós sabemos que nós deveríamos tomar. Demoraram 7 meses. Será que precisa demorar 20 anos para os caras tirarem os deuses estranhos? 20 anos para tirar os astarotes, 20 anos para tirar os baalins, 20 anos, os baalins é literalmente os deuses de Baal,
onde eles pegavam os filhos e queimavam nas churrasqueiras. Depois daquelas 2 batalhas, eu fico a imaginar que muitos deles ferraram as próprias casas, ferraram as próprias famílias, esperando uma bênção da parte de Deus. E eles estão lá ferrando a família e depois de 20 anos dizem, não vai ter jeito, não, a gente vai ter que mudar. Aí eles começam a chorar e dizem, se é de todo o coração, então tira isso do meio de vocês. Então, quando eu olho Ebenezer aqui, nos ajudou o Senhor, isso é um apelo gritante a uma maior celeridade na nossa vida de consagração. É para ontem, irmãos. Eu sei que, tudo bem, não espero que seja em 7 meses. Eu mesmo tenho dito a vocês, à luz de Gálatas, que já que é uma plantação, tem um tempo, mas precisa também ser 20 anos, está de brincadeira. 20 anos para os caras mudar posturas que são posturas berrantes, irmãos. De deuses estranhos, de Baalins, de Astarotes, de outras coisas que eles tiram do meio. E os caras foram tirando. Eu falei, mas não era nem para estar aí. Essas práticas não eram para existir. Irmãos, existem práticas no meio da igreja, dentro das casas, dentro dos lares, que talvez Deus tenha feito a gente voltar para as nossas casas para prestar atenção de práticas que jamais deveriam existir dentro do nosso lar. Um lar que se diz crente, um lar que se diz cristão, um lar que se diz temente a Deus, precisa, como diz o Daniel, olhar para dentro de casa e dizer, olha, bicho, isso aqui não deve estar. Bora tirar isso aqui? Não adianta ir na igreja. Não adianta a gente se reunir. Tem que tirar isso aqui do meio. Porque se não tirar, Deus não abre a mão para abençoar. Porque diante de Deus é como o povo, mas certamente é filha indiana. Deus chama um por um e cada um pelo nome. Então, Ele está olhando para os nossos lares. Então, eu espero, sinceramente, que na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro seja menos do que 7 meses. Se for mais que 7 meses, que seja 2 anos, beleza, mas eu não espero que seja tão moroso quanto foi todo o povo de Israel. Espero certamente que eu, no meio de vocês, nós estamos no mesmo barco junto, que todos nós prestemos atenção, porque Deus espera de nós não só coerência, mas Deus também espera celeridade. Não dá para esperar. 36 anos é a mesma geração que estava lá nas batalhas. Não dá para esperar tanto tempo assim para ver mudança. Então, irmão, 2020, você foi para casa, viu que tem coisa errada? Larga a mão. Larga para ontem, irmão. Não fica tentando levar como o povo de Israel ficou tentando, não dá, nós vamos perder. Diante de Deus, aquilo que não é para existir dentro da nossa casa, não é para existir, joga fora. Ah, mas se você está apegado àquilo, amputa sua mão e joga fora. Arranca um pedaço do teu corpo e joga fora. Aquilo, a linguagem que Jesus Cristo diz é, leva a sério. Porque se a gente não levar o pecado a sério, o pecado mata a gente, irmão. Ele matou Jesus Cristo. Se a gente não levar a sério, ele vai matar cada um de nós. Então arranca isso do meio. Não só coerência, não só celeridade, mas, por fim, seriedade. Por quê? Porque logo em seguida, no verso 7, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, depois desses 20 anos. Agora vamos nos consagrar, beleza, vamos embora. Os filisteus que mandaram a Arca da Aliança embora. Quando o povo de Israel, depois de 20 anos, resolve, porque eles viveram escravos dos filisteus esses 20 anos, eles resolvem se consagrar a Deus, o que é que os filisteus fizeram? Estavam congregados em Mispa e subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. Eu perguntei para Augusto, filho, os caras tomaram uma lambada, um Gate, Ecrom, Asdod, onde passou foi matando, havia terror de morte na cidade inteira. Tira essa Arca da Aliança daqui, porque nós vamos morrer. Você está maluco de trazer isso para cá? Então, era este o contexto no coração dos filisteus. Quando o povo de Israel resolve se consagrar, os filisteus olham para isso, eles jamais deveriam ir até o povo de Israel, porque eles, por experiência própria, depois de 20 anos, sendo a mesma geração que lutou contra o povo de Israel lá atrás, e apesar de ter ganho, levou a Arca da Aliança e tomou lambada, eles deviam olhar e dizer, não se mete com esse povo não, que se a Arca da Aliança estiver lá no meio, nós apanhamos uma vez, nós vamos apanhar de novo. A pergunta é, por que é que os príncipes dos filisteus se levantaram contra Israel quando eles resolveram se consagrar a Deus? Perguntinha que não quer calar. Vale a entrada no céu. A única resposta plausível é porque eles esperavam que o povo de Israel não levasse Deus a sério. Porque se eles tivessem certeza de que o povo de Israel levava Deus a sério, eles jamais se meteriam com o povo de Israel. Está lá no Novo Testamento.
nós vamos expulsar você. O demônio olha para o camarada e diz, eu conheço Paulo e conheço Jesus, mas você, e deu uma camaçada de pau que o cara saiu quase nu. Por quê? Porque ele não levava Deus a sério. E Satanás não leva a sério as pessoas que não levam Deus a sério. Então eles só se levantaram depois de 20 anos, quando houve um período de consagração, na hipótese no coração deles, mas essa consagração aí, tomara que seja meio frouxa, igual foi as consagrações iniciais, porque se for frouxa igual foi, nós vamos ganhar de novo. E eles arriscaram a vida e ganharam. E preste atenção, se a gente não é perseguido em algum momento, significa que existe alguma coisa errada com a nossa consagração, e eu estou dizendo isso para quem está assistindo também. Porque a própria palavra de Deus diz no Novo Testamento, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se nós somos muito amigos de quem Deus é inimigo, cuidado para a gente não tornar Deus, que é o nosso amigo, o nosso inimigo. Então o que é que Deus espera? A gente tem que se acostumar. A gente não é maior do que o nosso mestre, irmão. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. Mas não tem ninguém perseguindo a mim. Cuidado com isso, porque tem que existir uma vida de consagração. É incompatível. Deus, os crentes e o mundo. É incompatível. Se nós nos levantarmos em consagração, imediatamente, aqueles que vêm quando nós nos levantamos vão dizer, opa, que história é essa aqui? Não gostei, eu vou cair matando em cima dele que eu quero ver se ele é crente de verdade. E as pessoas vão, de maneiras diferentes, perseguir a vida da igreja. Mas tem de bom ânimo, diz Jesus Cristo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, a gente vai vencer também. Mas o que é que Deus espera? Coerência, celeridade e seriedade na vida de consagração. Tá, eu sei que eu falei o último, mas eu vou deixar aqui a palhinha do verso 9. Por que é que eles venceram? Não é porque agora nós temos um sacerdote piedoso, que é Samuel, apontando para Jesus Cristo, que é o grande sacerdote piedoso. Mas é porque no verso 9, Samuel não é só quem ele era, mas o que ele fez. Tomou um cordeiro, que ainda mamava, e sacrificou em holocausto ao Senhor. A gente precisa aprender a ter exatidão na consagração. A gente se consagra, não é por causa da roupa, e eu fiz questão de não vir de roupa branca para que ninguém entenda que a roupa não vai mudar nada. Pega aquela roupa que você entrou no ano de 2020 e queima, porque alguém fez voodoo com ela e não deu certo. Não vai, roupa não resolve nada, irmão. O lugar não resolve nada. São os nossos corações, onde a palavra de Deus está gravada e fincada dentro dos nossos corações. A terra que nós pisamos é terra santa porque nós pisamos. As comidas que nós comemos, nós devemos orar e consagrar a Deus e não seguir ensino de demônios que a gente não pode comer isso, não pode comer aquilo. E não só, Deus é quem criou todas as coisas. Então nós devemos consagrar todos os alimentos e tomar, e absorver e usufruir de todos os alimentos. E prestar atenção naquilo que de fato consagra a nossa vida. O que é que consagra? Jesus Cristo, Ele que é o Cordeiro de Deus, é Ele quem morreu por nós. Esse é o coração do Evangelho que a Bíblia insiste, sem derramamento de sangue não há remissão. Diz a Bíblia, não só Ele, mas outros disseram que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O outro disse, no qual em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E todos eles insistentemente apontam para a vida de Jesus Cristo. Então, o que é que não traz o favor de Deus sobre nós? Boas obras, expedições sagradas, ainda que seja para a terra de Israel. Ainda tem gente que vai para a terra de Israel e diz, eu batizei no Rio Jordão. Pô, e o que tem a ver com isso, irmão? O Rio Jordão agora é diferente do rio daqui? Que viagem é? E aí a gente começa a idolatrar algumas coisas que não tem nada a ver uma coisa com outra. São os corações transformados, ofertas especiais, lugares místicos. Aqui Brasília é bem mística, né? Nem vou dizer alguns lugares aí, porque vai que algum irmão gosta, mas eu sei de gente aí, e tem uns lugares, vão passar lá, porque naquele lugar é místico. Não, cai fora disso. E humilhação diante da liderança da igreja. Irmãos, nós precisamos nos humilhar perante Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A vitória houve aqui, porque Samuel, que foi piedoso diferentemente de Eli, que não era piedoso, pegou agora corretamente o holocausto e ofereceu a Deus. Eu espero que até aqui nos ajudou o Senhor, seja um apelo para a exatidão da nossa consagração. O que é que consagra a vida de cada um de nós? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é um apelo de um memorial eterno para uma vida de uma coerência maior na consagração, uma celeridade maior na consagração, uma seriedade maior na consagração, mas uma exatidão maior na consagração. Se entendermos a coerência, a celeridade, a seriedade e a exatidão,
Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. É um grande memorial que deve ser repetido, memoriais de graça na vida de todos nós.